Oi, gente. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade sobre o que a gente vinha trabalhando com probabilidade. E aí esse assunto é para fechar o tema de probabilidade para a gente poder iniciar o nosso novo assunto que vai ser estatística, tá bom? E aí, o que é que eu preparei para essa aula? Essa aula era para ser sobre multiplicação de probabilidades. Só que eu percebi que na lista de exercícios muitas pessoas tiveram dificuldade, a grande maioria, na verdade, não conseguiu realizar as questões que falavam sobre adição de probabilidade. Então nessa videoaula a gente vai retomar um pouquinho sobre adição e aí a gente passa para multiplicação, tá bom? Então vamos lá. Quais os objetivos dessa nossa aula, né? Que é essa nossa aula 7, multiplicação de probabilidades. Vai ser relembrar o conceito de adição e aí a gente passa para compreender o conceito de multiplicação e aplicar adição e multiplicação de probabilidades em problemas matemáticos, tá bom? E aí, depois dessa videoaula, se vocês quiserem retomar as questões da lista de exercício e tentar refazer, é uma boa, porque esse assunto é um dos assuntos que vai estar na nossa bimestral. Então, vamos partir da representação de probabilidades em conjuntos. Eu andei olhando em algumas videoaulas e no livro, e essa representação de conjuntos ela é a que mais traz significado e é mais fácil de entender essas questões de adição e multiplicação. Então, vamos retomar esse assunto mostrando conjuntos. Imagina dois conjuntos, né? O conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, que tem os elementos 3, 5 e 4. E aí eu pergunto, quais elementos pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B? E aí percebo que esse ou está marcado de vermelho, porque esse ou ele vai dar a intencionalidade de falar de união de conjuntos. Então, qual seria a união desses dois conjuntos, esse ou? Seria 1, 2, 3, né, do conjunto A, mais 3, 4 e 5 do conjunto B? Seria essa a união? E aí a gente representa esse ou, essa união com esse U. A união B, tá certo? Falar que a resposta é essa está errado, tá? Por quê? Porque nesse conjunto você colocou dois elementos iguais, que é o 3. Então, quando a gente representa união, a gente não coloca os elementos iguais. Logo, a resposta dessa união é essa daqui: 1, 2, 3, 4 e 5. O 3 ele é representado apenas uma vez. De forma gráfica, a gente pode representar essa união da seguinte forma. Eu vou apagar os dois conjuntos. Pronto. Agora, quando a gente une o A e o B, o elemento em comum entre eles, que era o elemento 3, ele fica nessa posição aqui central entre os conjuntos, tá bom? Então, isso tudo é a união desses dois conjuntos. É o nosso ou, união, tá certo? Então, tudo isso é a união. E esse elemento em comum entre eles, que é o 3, é chamado de interseção. E o símbolo da interseção é esse U virado para baixo, tá certo? Então, o U virado para cima são todos os elementos e o U virado para baixo, que é a interseção, é apenas os elementos em comum. E aí, essa união ela acontece também na probabilidade. Então, na probabilidade, a gente pode chamar de união de probabilidade ou também de soma de probabilidade, que foi o que a gente viu na nossa última aula presencial, a soma de probabilidades. Essa soma ela é representada pelo ou. Então, sempre que tiver ou, é soma e união de probabilidades. E como que a gente calcula essa união de probabilidades? A gente percebeu lá no exemplo anterior, aqui, que quando a gente tem elementos em comum, nesse caso a gente tinha o 3 e o 3, quando a gente soma os grupos, a gente tem que tirar um dos elementos repetidos e deixar apenas o outro. Não foi isso que a gente viu? Então, aqui ó, a gente eliminou um e deixou apenas um dos elementos repetidos. Isso é união. Na probabilidade vai ser a mesma coisa. Você tem a probabilidade do A, que é o conjunto A, mais a probabilidade do B, menos
os elementos que estão em comum. Então, a probabilidade comum dos dois elementos. Tá certo? Como que a gente faz isso em um exemplo? Aí esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês é bem similar ao da lista de exercícios, bem similar mesmo. Eu tenho uma turma de terceiro ano representada por 30 alunos. E aí eu dividi esses 30 alunos em meninos e meninas. Além disso, eu dividi naqueles que têm média menor do que 4, aqueles que têm média entre 4 e 7 e aqueles que têm média maior que 7. E aí eu pergunto, pegando um aluno aleatório nessa sala de aula, responda. Primeira, qual a probabilidade de ser um menino? E aí como é que a gente calcula a probabilidade de ser um menino? A gente tem que ver o total de meninos que tem na sala de aula, que nesse caso é 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Então vai ser 10 dividido pelo total de alunos, que é 30. Então essa é a probabilidade de, se eu pegar um aluno aleatório, esse aluno ser um menino. Então seria 10 sobre 30. Qual a probabilidade de ser um aluno com média menor do que 4? E aí, quantos alunos têm média menor do que 4? A gente tem 5 meninos e 5 meninas. No total, a gente tem 10 também. A gente tem 10 alunos com média menor do que 4. Então, a probabilidade é 10 de 30. Aqui. E aí eu pergunto, qual a probabilidade de ser um menino ou um aluno com média menor do que 4? E aí, como vocês viram o ou bem aqui, vocês vão lembrar de união, de soma de probabilidades. E como que a gente calcula essa soma? A gente pega a probabilidade de um dos eventos, mais a probabilidade do outro evento, menos a probabilidade dos eventos acontecerem de forma simultânea. Então, nesse caso, a gente tem a probabilidade de A, a probabilidade de A, que é 10 sobre 30, que a gente viu bem aqui, mais a probabilidade de B, que também é 10 sobre 30, menos a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo. E quem é essa probabilidade de acontecer ao mesmo tempo? São os meninos com nota menor do que 4. Então a gente tem que subtrair esse valor, que é 5 de 30, uma vez. Porque senão a gente vai estar contando ele duas vezes. Vai estar contando aqui e vai estar contando aqui. Precisamos eliminar ele de um dos conjuntos. Logo, se eu pegar 10 sobre 30, aqui, né? Mais 10 sobre 30, menos os meninos com média menor do que 4, que é 5 sobre 30, a resposta vai ser 10 mais 10, 20, menos 5, 15 sobre 30. Então, essa é a soma, é a união de probabilidades, é o ou. Entendido? Muito simples. Voltem lá na lista de exercício e vai nessa questão, que é a segunda questão. Se eu não me engano, a última alternativa ele pede esse ou. Tentem fazê-la novamente.